Oi pessoal, bem-vindos a Pelo Mundo by Myself. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um destino turístico pelo qual eu sou apaixonada, Buenos Aires. Vem comigo! Gente, eu sou verdadeiramente apaixonada por Buenos Aires. Eu acho que é um destino turístico maravilhoso. Já estive por lá diversas vezes. Eu acho que tem muitas vantagens. Vou começar a enumerá-las. A primeira delas, tem voo direto saindo do Brasil, tem muitas promoções saindo de Guarulhos. Então, se você não mora em São Paulo, você pode pegar alguma passagem promocional saindo da sua cidade de origem, com conexão em Guarulhos, ou simplesmente pagar uma passagem da sua cidade até Guarulhos e depois pegar uma promoção de Guarulhos a Buenos Aires. As companhias aéreas brasileiras fazem esses voos, saindo direto de Guarulhos para Buenos Aires, e também tem a companhia argentina, a mais famosa, que é Aerolíneas Argentinas, que também tem esse voo direto. Então, antes de comprar sua passagem aérea, vale a pena você fazer uma pesquisa nesses sites buscadores de passagens, ver alguma promoção bacana. Eu gosto de utilizar o Skyscanner, mas tem muitos outros por aí. A segunda vantagem de Buenos Aires como destino turístico é o baixo custo da viagem. Há alguns anos, a nossa moeda vem sendo bem valorizada em relação à moeda nacional argentina, que é o peso. Então, em Buenos Aires, a gente consegue comer muito bem, passear à vontade, visitar os principais pontos turísticos sem gastar tanto. O terceiro aspecto positivo que eu considero é aquela atmosfera europeia. Então, eu costumo dizer que se você gosta dessa atmosfera europeia, com aquela arquitetura maravilhosa, aquele friozinho gostoso, convidativo a um café, um vinho, um chocolate quente, mas não está podendo arcar com a supervalorização do euro, então Buenos Aires é o destino. Por muito tempo, Buenos Aires é conhecida como a Europa da América do Sul. E por fim, outra grande vantagem de Buenos Aires é a vida noturna, Quem gosta de baladas, animação noturna, Buenos Aires é maravilhosa, tem muitas atrações, especialmente o tango, Eu particularmente sou apaixonada pelo tango, e o que mais tem por lá são casas de dança, que eles chamam de milongas, Que tem vários ritmos, mas com foco no tango, E a milonga é uma variedade do tango. E tem muitos espetáculos, tanto para turistas quanto para os habitantes locais. Então, qual a melhor época para visitar Buenos Aires? Qualquer época é boa para visitar a capital argentina, mas eu particularmente gosto de ir no período mais frio, que vai de maio até outubro. Pega a primavera, o inverno e o outono, porque aí tem uma atmosfera mais acolhedora, mais convidativa para os cafés, para o vinho. Os meses de junho e julho, que é o período de inverno, são os mais frios, mas indo bem agasalhada, não há problema, você pode passear à vontade pela cidade, o frio não te impede de passear, de curtir a cidade à vontade. E se você também gosta de tango como eu, e quer aproveitar o tango, toda a sua intensidade, eu sugiro você ir no mês de agosto. Anualmente existe um festival de tango que é realizado no mês de agosto, então a cidade respira o tango. Então você vai ver danças, aulas, shows, espetáculos de tango, competição em todos os lugares. Eu já estive por lá nesse período, aproveitei para fazer umas aulas de tango. Eu me matriculei em 2 escolas. Uma delas foi a Escola Mundial de Tango, que fica na própria Galerias Pacífico, bem no centro de Buenos Aires. E a outra foi a DNI Tango, que fica um pouquinho mais afastada, é uma escola tipo uma academia, tipo uma academia de balé mesmo, só que focada no tango. E lá eu fiz algumas aulas particulares. Eu dou mais dicas sobre as escolas de tango lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quanto tempo ficar em Buenos Aires? Eu acredito que menos do que 4 noites em Buenos Aires é pouco. Então, no mínimo, reserve o seu hotel para 4 noites, porque aí você vai ter 3 dias livres e aí você vai poder aproveitar o melhor que tem na cidade e nos arredores, se ainda sobrar um tempinho. E onde se hospedar? Buenos Aires tem uma variedade enorme de hotéis, com vários preços, dá para todos os bolsos. O que eu costumo fazer é pesquisar em sites buscadores de hospedagem, como por exemplo o Trivago, faço uma varredura nos hotéis, nos preços, e aí vou para algum aplicativo específico. Às vezes que eu estive em Buenos Aires, sempre fiz minhas reservas pelo Booking.com. Então a dica que eu dou é primeiro escolher a região onde você quer ficar, porque aí fica mais fácil de você fazer a varredura das opções que existem e escolher o seu hotel. Eu particularmente recomendo o bairro de San Telmo. Eu adoro o bairro de San Telmo porque é um bairro histórico. Além de você ter muitas opções de hotéis por lá com vários preços,
O clima é muito gostoso, é um ambiente bem bucólico, aquelas construções antigas, históricas, eu gosto bastante. A outra vantagem do bairro de Santelmo é que, como ele é central, ele fica perto da maior parte dos pontos turísticos de Buenos Aires. Você pode conhecer grande parte das atrações turísticas da cidade apenas caminhando. Vou citar aqui os pontos turísticos principais que você pode conhecer a pé se você ficar hospedado em Santelmo. A Feira de Santelmo, que é uma feira de artesanato, antiguidades, que acontece todo domingo, dura o dia inteiro e acontece bem no coração do bairro. Então a dica aqui é organizar o seu roteiro, ficando pelo menos um final de semana em Buenos Aires, para aproveitar a Feira de Santelmo. É uma atração simplesmente imperdível. Na Feira de Santelmo o clima é muito agradável, é uma verdadeira imersão cultural. Então é tango para todos os lados, dança, música, muito artesanato, muita coisa original. E se você gosta de antiguidade, ainda tem um mercado de antiguidades lá, com muitos produtos, né, muitas curiosidades, muitas relíquias. A segunda atração turística que você pode visitar apenas caminhando, se estiver hospedado no bairro de Santelmo, é a Plaza de Mayo, né, que é o coração político de Buenos Aires. Lá na Plaza de Mayo você tem o Palácio do Governo, que é chamado de Casa Rosada, e tem a Catedral de Buenos Aires. O Palácio do Governo de Buenos Aires, né, a Casa Rosada, pode ser visitada. Em seu interior existe uma visita guiada que você pode agendar previamente pelo site da Casa Rosada. Eu deixo o link lá no meu blog. O terceiro atrativo turístico bem pertinho de Santelmo é o Café Tortoni, que é um café emblemático, né, dos ilustres intelectuais de tempos passados. Tem uma arquitetura Arte Nouveau que é encantadora. E tem duas delícias que você não pode deixar de experimentar por lá. É o churros com doce de leite, aquele famoso doce de leite argentino, e os churros com chocolate quente. Uma outra atração que o Café Tortoni tem é o show de tango. Então lá no fundo do café tem um palco, né, onde eles oferecem todos os dias espetáculos de tango. É interessante que você faça a reserva também com antecedência, porque é muito procurado. E é um espetáculo assim mais intimista, um espaço é menor, é um espetáculo, como a gente chama, mais raiz, né, mais original. E o quarto ponto turístico que você pode ir caminhando se estiver hospedado em Santelmo é a Calle Florida. É como se chama, Rua do Comércio de Buenos Aires. Então lá pela Calle Florida, que é um grande calçadão no centro de Buenos Aires, no coração da cidade, você vai encontrar lojas de todas as marcas, né, de vários preços, tem lojas de grife, tem lojas mais populares. Tem também camelôs no centro da Calle Florida. Quinto atrativo, Galerias Pacífico. É um shopping de luxo com muitas lojas, tem uma praça de alimentação super variada, restaurantes muito bons com preços bem acessíveis. E dentro das Galerias Pacífico tem aquela escola que eu falei antes, que é a Escola Mundial de Tango, que fica no piso superior. E aí você, quando for visitar as Galerias Pacífico, pode almoçar por lá ou jantar por lá e aproveitar para fazer umas aulas de tango. No centro das Galerias Pacífico tem um café que eu adoro, que é o Madison Café, fica no térreo perto da fonte. Então todas as vezes que eu vou a Buenos Aires eu sempre paro nesse café para fazer um lanche de fim de tarde ou jantar. Então é um lugar que eu recomendo muito. E outro ponto interessante nas Galerias Pacífico é o restaurante Pani, que fica no térreo, tem uma entrada independente da entrada para o shopping. O ambiente é super acolhedor, a decoração é super criativa, o cardápio é bem variado, bem caprichado e ele tem saladas maravilhosas. Então, Pani é uma boa dica para o almoço quando você estiver passeando ali pelo centro de Buenos Aires. O sexto atrativo turístico, que se você estiver hospedado em Santelmo e pode ir caminhando, é o Teatro Colón. O Teatro Colón é um teatro emblemático em Buenos Aires, ele é considerado um dos melhores teatros em termos de acústica. Teve uma restauração profunda alguns anos atrás, tem visita guiada, você pode fazer ou pela manhã ou pela tarde, e durante a noite sempre tem espetáculos. Então eu recomendo que você, antes de viajar,
Dê uma olhadinha lá no site do Teatro Colón para ver se você tem a sorte de pegar alguma ópera no período que você estiver por lá. Inclusive, alguns espetáculos eles até distribuem ingressos gratuitamente. Então vale a pena dar uma checada. A visita guiada você pode comprar o ingresso na bilheteria do teatro sem precisar reservar antecipadamente. Uma das vezes que eu estive por lá eu tive a sorte e a oportunidade de assistir a uma ópera no Teatro Colón. O sétimo atrativo turístico é Puerto Madero. Puerto Madero é um passeio que fica à margem do rio, é uma área do porto que também foi revitalizada. Então lá é um destino maravilhoso se você quiser fazer uma boa refeição, seja no almoço ou no jantar, ou simplesmente passear no fim de tarde. Há diversas opções de restaurantes, alguns mais caros, outros mais econômicos. A dica aqui é você se atentar aos combos, que eles oferecem normalmente no período do almoço. Aí tem a entrada, tem o prato principal e tem a sobremesa, ainda inclui a taça de vinho e o serviço de mesa. Dessas refeições, não deixe de provar o chouriço com papas fritas, que é um dos carros-chefes da culinária argentina, Chouriço é o churrasco do contrafilé e papas fritas são as batatas fritas. Outra dica aqui em Puerto Madero, se você for passear no calçadão no fim de tarde e quiser tomar um café, o McDonald's de lá, o café do McDonald's, que é chamado de McCafé, tem uma cheesecake de doce de leite que é maravilhoso, tem um preço super acessível e eu não provei em Buenos Aires um cheesecake de doce de leite tão gostoso como esse do McCafé. Quando estiver em Puerto Madero, aproveite para passear sem limites de tempo, Vá até a Puente de la Mujer, que é o atrativo principal da região, depois vai até a Fragata Sarmiento, que pode ser também visitada por dentro. Cruze o rio, vá ver a região residencial ali em torno de Puerto Madero, que são apartamentos, uma região assim classe alta, As pessoas final de tarde têm aquela rotina normal, então para você experimentar e sentir como é a vida realmente em Buenos Aires. E os pontos que você não puder fazer caminhando? Quando estiver hospedado em Santelmo, você pode fazer utilizando aquele ônibus turístico que chama Hop-on, Hop-off. Essa é uma estratégia que eu sempre utilizo toda vez que eu viajo, eu sempre compro um bilhete, pelo menos de um dia, para fazer um tour nesse ônibus turístico, porque ele me permite descer nos pontos de maior interesse, ficar o tempo que eu quiser, depois embarcar de novo, então posso organizar meu passeio muito melhor utilizando esse ônibus turístico. O bilhete para o ônibus turístico você pode comprar no momento de embarque em qualquer um dos pontos de parada dele, ou você pode comprar antecipadamente pelo site da empresa e eu deixo o link também no meu blog. Então os pontos principais que você pode descer, desembarcar quando estiver fazendo o tour no ônibus turístico são os seguintes. La Boca, que é o porto de Buenos Aires, que por muito tempo era uma região decadente, com prostituição, drogas, foi revitalizado, hoje é um grande atrativo turístico da cidade. No meio do La Boca fica o campo do Boca Juniors, então se você gosta de futebol, tem que fazer o tour pelo museu do Boca Juniors. Mas o principal destino em La Boca é El Caminito, que é um conjunto de ruas, onde as casas foram revitalizadas, pintadas com cores vibrantes, e elas abrigam lojinhas de souvenir, restaurantes. Lá também tem muitos artistas de rua. É um lugar bem alternativo, muito divertido, com astral muito bacana. O segundo ponto de parada do ônibus de City Tour é o bairro de La Recoleta. La Recoleta é um bairro de classe alta, muita gente inclusive prefere se hospedar por lá. Mas, como eu falei, eu recomendo, se for a sua primeira viagem a Buenos Aires, o mais indicado é que fique realmente em Santelmo, porque aí você fica mais perto das principais atrações turísticas. O principal atrativo do bairro de La Recoleta é o cemitério La Recoleta, onde fica o túmulo de Evita Perón, que foi a primeira dama mais famosa de Buenos Aires. Então, se você gosta muito de história, é fã da Eva Perón, vale a pena visitar o cemitério para ver o túmulo dela. Eu particularmente não acho que seja uma visita imperdível, O túmulo da Evita não tem nada de extraordinário, mas passear pelo bairro é interessante, Tem a igrejinha ao lado do cemitério, que é uma igrejinha muito bonita, é uma igreja histórica, inclusive tem uma visita lá pelos túneis, subterrâneos da igreja, é bem interessante. Mas o principal atrativo em La Recoleta é aquela flor gigante de aço chamada de Floralis generica. Então essa flor ela abre e fecha de acordo com o nascer e o pôr do sol. Tem uma esplanada super agradável em torno dela, lá você pode dar uma relaxada, descansar, fazer um piquenique.
Recoleta também tem outros museus por perto, então você, tendo um tempinho a mais, pode visitar os museus dos arredores do bairro. Mas um dos principais é o Malba, que é outro ponto de parada também do ônibus turístico. É um museu com muitas peças de arte interessantes, sempre tem alguma exposição original, alguma exposição temporária. E do lado da Recoleta tem o bairro de Palermo, que é um bairro com muitas atrações noturnas, né? Muitos bares, restaurantes, é um bairro com vida noturna realmente bem agitada. E aí, nesses arredores de Palermo, tem os Bosques de Palermo, que é um conjunto de parques, né? Uma área extensa, que aí se você gosta de caminhar pelos parques, aí reserve pelo menos um período da manhã para fazer uma longa caminhada. Pode começar pelo Parque 3 de Fevereiro, né, que é o maior deles. Você pode passear de pedalinho, conhecer o Roseiral, que eles chamam de Rosendal. Se você for no período de primavera é até melhor, porque aí o Roseiral vai estar todo colorido. Tem também o Jardim Japonês, né, que é uma extensão desse Parque 3 de Fevereiro. E por fim, outro atrativo turístico que eu recomendo muitíssimo, principalmente se você é amante dos livros e das artes, é a livraria El Ateneu. El Ateneu Gran Splendid não fica entre os pontos turísticos principais de Buenos Aires, então você não pode ir nesse ônibus turístico e nem dá para ir a pé se você estiver em San Telmo. Então o ideal seria você pegar ou um táxi ou um metrô. Se for de metrô, você vai pegar a linha vermelha, que é a linha B. Pelo Google Maps dá para ver direitinho a trajetória, não tem erro. El Ateneu é uma livraria que foi instalada dentro de um teatro, é um lugar belíssimo, né? Maravilhoso, eu achei muito original a sacada de fazer do teatro uma livraria. E ainda tem um café no lugar onde era o palco, que é super convidativo, com doces deliciosos. Não é muito barato, mas o ambiente compensa, né? E falando das noites em Buenos Aires, né? Se você quer curtir o tango, tem diversos espetáculos de tango, para turistada principalmente. Eu já estive em 4 espetáculos, né? Eu vou indicar aqui para vocês porque eu gostei muito deles, mas existem muitos outros. Fui no show do Piazzolla Tango, fui no El Viejo Almacén, também fui no show de tango do Café Tortoni e também fui no espetáculo de tango do Bar Sur. Cada um desses locais tem bilhetes diferenciados. No caso do Piazzolla Tango e no El Viejo Almacén, o bilhete incluía o jantar. Então você janta, né, aquele com tudo entrado, prato principal, taça de vinho e depois vai assistir ao espetáculo. Já o Café Tortoni, você pode somente assistir ao espetáculo e pedir um drink lá, né, servido dentro do cardápio da casa. E o Bar Sur, você tem a opção também de só pagar pelo espetáculo, incluindo uma taça de vinho. E lá, quando estiver, você pode fazer um pedido utilizando o menu do bar. Se você quiser aproveitar a noite no ritmo de tango junto com os argentinos, tem que visitar uma milonga. Em algumas oportunidades que eu estive em Buenos Aires, eu fui em La Biruta, que eu achei uma casa de dança maravilhosa, né, que eles chamam de milonga. E lá o ideal é você chegar cedo, por volta das 7 horas, e aí você deixa a sua mochila num locker lá e aproveita a noite. Eles dão aulas de dança de vários ritmos, desde tango e milonga até salsa, merengue, vários ritmos. E as milongas são baratas, você paga pouco para ter acesso. Se você não for reservar a mesa, então é que fica mais barato ainda. E aí você paga apenas o que você consumir de bebida ou comida, e as aulas são dadas gratuitamente. Você pode participar de todos os ritmos que eles oferecem. Você pode ir para La Biruta todas as noites se você quiser, e cada noite você tem aulas diferentes de tango, de milonga em vários níveis. E dentre os muitos cafés que existem em Buenos Aires, eu particularmente sou fã de cafeteria. Eu indico, como eu já falei, o Madison Café, que fica no coração, lá no centro das Galerias Pacíficos, né, no piso térreo, né, em torno da fonte. Tem aquela franquia Café Martínez, que em vários pontos de Buenos Aires você vai encontrar. E enfim, a cidade é repleta de cafeterias, né?
E quando você estiver em Buenos Aires e for a uma cafeteria, não deixe de pedir o combo do café com medialunas, tá? Que é o combo principal de Buenos Aires, né? As medialunas são os croissants argentinos, né? Tem a forma de meia lua, por isso se chama medialuna. E não pode sair de lá sem provar. E falando em iguarias argentinas, tem o famoso alfajor, que é aquele biscoito de chocolate recheado com doce de leite. Uma das marcas já é bem famosa aqui no Brasil, né, que tem várias cafeterias espalhadas pelas principais cidades do país, né, que é a marca Havana. Mas tem outro alfajor que eu particularmente gosto muito, né, a marca é Cachafaz, que você não encontra para vender fora da Argentina. Eles têm um quiosque dentro das Galerias Pacífico. E se você estiver com tempo sobrando, pode aproveitar para fazer um bate-volta até o Uruguai. Os dois países, Uruguai e Argentina, estão divididos pelo Mar del Plata. E aí essa travessia é feita por um barco chamado Buquebus. É um barco grande, confortável, super seguro e que tem vários horários de saída de Buenos Aires com destino ao Uruguai. 2 pontos de atração no país vizinho que eu recomendo: Colônia del Sacramento e a capital, Montevidéu. Colônia del Sacramento é uma cidadezinha pequena, histórica, um vilarejozinho, um lugar super agradável para você passear, almoçar ou mesmo ir à tarde e ficar para o jantar. Já Montevidéu, que é a capital, tem outros atrativos. O ideal seria que você fosse de manhã bem cedo e voltasse só no final do dia, a não ser que você queira ficar e dormir uma noite em Montevidéu e voltar no dia seguinte para Buenos Aires. Bom, pessoal, esse é um resumo do que eu tinha para falar para vocês sobre Buenos Aires, né, que é uma cidade que tem muita coisa a oferecer. Eu conto mais detalhes lá no meu blog, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar um like. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!